Ezequiel capítulo 41. Depois o homem me levou ao pátio central e mediu os pilares. A largura dos pilares era de 6 côvados em cada lado. A entrada tinha 10 côvados de largura e os pilares em cada lado tinham 5 côvados de largura. Ele mediu também o pátio central. Este tinha 40 côvados de comprimento por 20 de largura. Depois entrou no santuário interno e mediu os pilares da entrada. Cada um tinha 2 côvados de largura. A entrada tinha 6 côvados de largura e os pilares em cada lado dela tinham 7 côvados de largura. Ele mediu o comprimento até o outro lado do pátio central. Tinha 20 côvados e a sua largura era de 20 côvados até o outro lado do pátio central. Ele me disse: "Este é o lugar santíssimo." Depois mediu a parede do templo. Tinha 6 côvados de espessura e cada quarto lateral ao redor do templo tinha 4 côvados de largura. Os quartos laterais, sobrepostos uns aos outros, ficavam em 3 andares, havendo 30 em cada andar. Havia beirais ao redor de toda a parede do templo, que serviam de pontos de apoio para os quartos laterais, de modo que não fossem incrustados na parede do templo. Os quartos laterais ao redor de todo o templo eram mais largos em cada andar superior. A estrutura em torno do templo foi construída em plataformas ascendentes, de modo que os quartos ficavam mais largos à medida que se subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, passando pelo andar do meio. Vi que ao redor de todo o templo fora construída uma plataforma elevada, formando o alicerce dos quartos laterais. Era do comprimento da vara de medir, ou seja, 6 côvados. A parede externa dos quartos laterais era de 5 côvados de espessura, a área aberta entre os quartos laterais do templo. E os quartos dos sacerdotes era de 20 côvados de largura ao redor de todo o templo. As entradas para os quartos laterais davam para a área aberta, uma ao norte e outra ao sul. A base vizinha, a área aberta, era de 5 côvados ao redor de todo o templo. O prédio em frente do pátio do templo, no lado oeste, media 70 côvados de largura. A parede do prédio tinha 5 côvados de espessura em toda a sua volta, e o seu comprimento era de 90 côvados. Depois ele mediu o templo. Tinha 100 côvados de comprimento, e o pátio do templo e o prédio com as suas paredes também tinham 100 côvados de comprimento. A largura do pátio do templo no lado leste, bem como da frente do templo, era de 100 côvados. A seguir, ele mediu o comprimento do prédio que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo, com as suas galerias em cada lado. Era de 100 côvados. O pátio central, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio, bem como as soleiras, as janelas estreitas e as galerias em volta dos 3, tudo que estava do lado de fora, incluindo a soleira, fora revestido de madeira. O piso, a parede até a altura das janelas e as janelas eram da mesma forma, revestido de madeira. No espaço acima do lado externo da entrada do santuário interno e nas paredes, a intervalos regulares, em volta de todo o santuário interno e externo, havia querubins e palmeiras em relevo. As palmeiras alternavam com os querubins. Cada querubim tinha 2 rostos. O rosto de um homem virado para a palmeira de um dos lados e o rosto de um leão virado para a palmeira do outro lado. Estavam em relevo ao redor de todo o templo. Desde o chão até a área acima da entrada, havia querubins e palmeiras esculpidos em relevo na parede do pátio central. O pátio central tinha pilares retangulares e o que ficava em frente do Santo dos Santos era semelhante. Havia um altar de madeira com 3 côvados de altura por 2 côvados em cada lado. Os seus cantos, a sua base e os seus lados eram de madeira. O homem me disse: "Esta é a mesa que fica diante do Senhor." Tanto o pátio central quanto o Santo dos Santos tinham 2 portas. Cada porta tinha 2 folhas articuladas, 2 para cada porta. Nas portas do pátio central havia querubins e palmeiras esculpidos em relevo, como os que havia nas paredes, e havia também um beiral de madeira na frente do pórtico.
Nas paredes laterais do pórtico havia janelas estreitas, com palmeiras esculpidas em relevo em cada lado. Os quartos laterais do templo também tinham beirais.